Olá, muito boa noite. Agora 21 horas e 3 minutos desta terça-feira, 12 de junho de 2018. Está no ar a nossa estação Hamburgo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV pelo nosso canal 14 da NET, também através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com e ainda no nosso site no Facebook, a nossa página, ou ainda os horários alternativos aqui no 14, ou pelo nosso canal no YouTube. Esse programa está sendo gravado na tarde dessa terça-feira para que a gente possa, todos os nossos amigos, usufruir do Dia dos Namorados com as suas esposas, suas legítimas esposas. Com certeza estarão com elas hoje à noite. Quem é que precisa de amigo, né? Que absurdo. Olha só. Aí, alguém tinha algum esquema marcado para hoje à noite? A gente tinha combinado que isso não ia ser referido, né? Que a gente ia gravar antes, mas que não ia. Tava nos termos do contrato para nossa participação hoje que isso não fosse mencionado. Eu não entendi porque essa cara, todo mundo me olhando meio atravessado, sorriso meio amarelo. Mandar um beijo para dona Vanessa, a dona Vitória, a dona Alessandra e as donas Simones, né, doutor Ivan? A minha Simone e a tua Simone. Ambas Simones. Com quem nós estaremos hoje à noite com elas, certo? Ah, com certeza. Claro. Doutor Henrique Abel, muito boa noite. Boa noite, né? Gravando nessa tarde. Nessa tarde ensolarada, o sol batendo um pouco aqui. Agora estragou o álibi que nós estávamos aí, né, providenciando para estar liberado na noite. Que droga, enfim. Vamos ter que pensar em alguma outra coisa. Um abraço, né, para os colegas aqui da bancada, para o Beto que está aqui, né? É definitivo ou é excepcionalmente? Ou vai integrar agora? Estamos em negociação. Tá só aí. Negociando passo. Tá de espião infiltrado. Nas terças-feiras ele é da Rádio ABC, viu? Ele participa das 17 até as 18h. Tem que pedir para eles liberar. Hoje à tarde ele pode vir aqui com a gente. Isso aí. Antes. Agora, antes. Sempre uma satisfação estar aqui integrando essa bancada. Doutor Márcio Guerra, muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite aos colegas de bancada. Boa noite ao telespectador. Rodrigo, montaste a bancada de maneira, estou vendo na tela lá, montaste a bancada de maneira eu me senti mais baixinho. Porque agora eu fiquei pequeno aqui nessa bancada. Eu não era assim tão pequeno. Eles baixaram a cadeira. Agora a sacanagem foi grande. Olha ali, ó, só eu saiu do alinhamento. Bem contigo, Márcio? Tudo certinho, tudo perfeito. Doutor Ivan Carlos, muito boa noite. Boa noite aos colegas da bancada. Que bom te ter nas terças-feiras aqui, Ivan. Depois Bons debates. Depois desse convite de hoje que tu me fez... Pode contar para o nosso telespectador. Posso contar? Aqui, claro. Ele perguntou se eu queria passar a noite dos namorados com ele. Eu disse, claro, chefe, claro. Vai ser um prazer. Aí tu pergunta, tá, mas é eu que tu disse, né? Tô aqui, né? Tô aqui, né? Tanto que tô aqui, né? Tá aqui, é isso aí. Mas, doutor Alberto Fernando Becker Pinto, muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos colegas de bancada, doutor Márcio, doutor Ivan, doutor Henrique. Uma saudação especialmente carinhosa para o Henrique Abel, o Abelão, meu bruxo, meu parceiro, correligionário do nosso Chitaras, que é o nosso grupo do WhatsApp. Olha o nome, né? Um abraço a todo o pessoal do Chitaras lá, que é um pessoal muito politizado. Chitaras quem? Não, é só coisinha boa lá, só gente do bem. Deixa eu primeiro esclarecer aos nossos telespectadores que esse programa está ao vivo, evidentemente. Pode tocar o telefone agora. Aliás, nem botei meu telefone silencioso. Vai que alguém ligue no meio do programa, eu vou atender, não tem problema nenhum. A gente está aqui direto dos estúdios da Vale TV. O Canizio Idol também vai fazer programa ao vivo hoje. Não tem namoro, né, Canizio? Vai ter depois. Pipoca que espere o Canizio depois das 22h30. Não é pipoca, né? A cachorrinha do Canizio vai estar... Não posso falar essas coisas aqui, Canizio, essa hora não permite. Gente, dia 12 de junho, dia dos namorados, e a gente veio aqui para falar de quê mesmo? Pedro, tem uma foto para nós Grêmio? aí? Põe uma foto que correu o mundo no dia de hoje aí, Pedro, por favor. Olha só. Olha como o amor constrói. É o amor. Só faltava fazer o sinal com a mão ali, né? Um coraçãozinho aquele, né? Os dois. Doutor Ivan, eu preciso te confessar uma coisa muito séria a respeito disso. Achei que ele fosse mais baixinho. Eu também.
Ou o Trump, eu achei que era maior também. Mais alto. Será que ele está usando algum salto, algum calçado? Eu acho. Porque eu jurava que ele tinha 1,50m, 1,55m. Eu acho que ele tem menos de 1,60m. Dizem, o nosso amigo hoje, o Paulo Velasco, entrou no Face para dizer que não, que tinha 1,70m, o Trump tem 1,90m. Eu estou para te dizer que esse baixinho aí botou um... Volta para nós aqui, Pedro. Doutor Henrique Abel, o que representa essa imagem para o mundo? Pois olha, acho que muitas coisas, né? Em primeiro lugar, é uma vitória, ainda que parcial, para o presidente americano Donald Trump, porque ele já há algum tempo vinha passando uma imagem de que ele não era uma liderança de peso no cenário internacional. Os Estados Unidos estavam passando uma imagem de que estariam se tornando cada vez mais isolados, de que a diplomacia internacional já meio que desconsiderava o papel dos Estados Unidos, dadas as inabilidades, né, de tato do presidente Trump. E aqui ele marca, né, se não um gol de placa, mas indiscutivelmente um gol em termos de diplomacia, né? Recoloca os Estados Unidos como um ator fundamental no cenário da geopolítica internacional. Agora, claro, sempre existem as incoerências que são até divertidas de apontar. Uma coisa que me chamou muita atenção já na noite de ontem, vendo ali em primeira mão as imagens, a Globo News estava fazendo a cobertura, acho que no Jornal das 10, fizeram uma edição especial ali, cobrindo em tempo real as imagens já da chegada dos dois líderes, do primeiro momento que eles se encontram, etc. Uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: a ala conservadora da política americana, sobretudo os republicanos e o pessoal mais até a direita dos republicanos, xingaram muito o ex-presidente Barack Obama na época em que ele acenou com uma abertura diplomática com Cuba. E o discurso que se fazia é o seguinte: é sempre um absurdo você conversar com um ditador, é um absurdo você negociar com o ditador. Você primeiro tem que exigir a abertura democrática do sistema, você tem que colocar isso como uma condição para que possa haver um diálogo. E hoje é estranho ver as mesmas pessoas que disseram isso há poucos anos atrás em relação a Cuba e que agora celebram o fato de o presidente Donald Trump estar sentando para conversar com a ditadura norte-coreana como um gol de diplomacia. Então há uma certa incoerência aqui. E lembrando que não há nada de novo nisso, na verdade. Se a gente for lembrar lá nos anos 80, uma das grandes distinções do presidente Reagan na época foi justamente de ter iniciado processos de uma abertura em termos de conversação e de diálogo com a então União Soviética, hoje já extinta há muito tempo, e não colocando, obviamente, a questão da necessidade de uma abertura política ou democrática. Eu acho que ainda vão vir muitas críticas em relação ao Trump, sobretudo sobre dois aspectos. Primeiro, mesmo os correligionários, partidários simpatizantes do presidente Trump estão percebendo que, embora esse encontro vá trazer aí dividendos políticos positivos para o presidente Trump, quem foi o maior beneficiado, pelo menos no primeiro momento desse encontro, foi o próprio ditador coreano. Para ele é um golaço de placa, porque é a primeira vez na história da Coreia do Norte em que um governante tem a honra de ter uma conversa privada com o presidente dos Estados Unidos. Então isso coloca o governo do Kim Jong-un num patamar de respeitabilidade inédito, né, e transforma ele numa personalidade global em termos de liderança, que é um papel que nenhum outro líder da Coreia do Norte teve antes. Então, para a propaganda interna do regime do Kim Jong-un, esse encontro é de um valor inestimável. E a segunda crítica que eu antevejo que deve se solidificar para as próximas semanas e meses é o fato de que o presidente Trump perde uma ótima oportunidade de, não sejamos ingênuos, não de exigir uma abertura política ou que a democracia adentre a Coreia do Norte, mas ele perde uma grande oportunidade de requerer pelo menos alguma melhoria, alguns gestos de boa vontade do governo da Coreia do Norte, no sentido a um maior respeito em relativo a questões sobre direitos humanos. Nós sabemos hoje, apesar de a Coreia do Norte ser um regime extremamente fechado, nós sabemos que eles têm uma quantidade absurda de presos políticos. Se eu fizesse parte do corpo de assessores do presidente Trump, eu não teria deixado isso de fora. Eu teria dito, pelo menos você tem que pelo menos tentar, fazer um apelo
para que o governo coreano solte ou relativize certas pressões políticas ou solte alguns presos políticos, nem que seja como um sinal de boa vontade. Não é nós sermos idealistas e imaginarmos que a democracia vai chover na Coreia do Norte da noite para o dia, mas se perde uma oportunidade de se fazer uma série de solicitações, mesmo que elas fossem frutíferas, mas pelo menos para marcar um ponto nas conversações. Eu acho que nesse ponto faltou, e isso aí é uma coisa que provavelmente vai ser criticada na pauta do governo americano em relação a esse encontro nos próximos semanas e meses. Eu acho que Donald Trump, ao meu ver, muito habilidoso. Ele é uma pessoa muito habilidosa no sentido comercial. Ele tem uma visão muito ampla comercialmente. Não é à toa que chegou à presidência. Verdade. Não é à toa que ele colecionou bilhões de dólares. Não é à toa que ele chegou ao topo dos negócios dos Estados Unidos. Não é à toa que ele faliu, cresceu, ampliou e chegou onde ele chegou nos Estados Unidos, comercialmente falando. Para mim, do lado americano, ele pensa, pela primeira vez, os Estados Unidos rompeu as fronteiras norte-coreanas. E pensando da mesma forma, o ditador norte-coreano também pensa, pela primeira vez eu dei a abertura a um norte-americano. Ou seja, estão medindo força. Depois de várias ameaças de o meu botão atômico é maior do que o seu, que eu vou explodir o seu país, que eu tenho mais bombas que você, e que seu baixinho, seu grandão e etc. Eu acho que existe, por trás disso tudo, não só a questão de conversarem sobre vamos dizer assim, a questão bélica em si, como desmotivar a Coreia do Norte, a questão desarmamentista, vamos tirar as bombas atômicas, vamos tentar diminuir, vamos fazer com que a Coreia do Norte não fique ameaçando a Coreia do Sul, ameaçando o Japão, ameaçando os Estados Unidos, ou ameaçando qualquer outro país que tenha alguma simpatia pelos Estados Unidos ou etc. Mas vamos fazer propostas para que, assim como houve com a China, a Coreia do Norte é um mercado muito amplo e promissor, que uma vez abrindo, e vou dizer que o ditador Kim, ele não é burro. Se fosse, não seria o ditador que é. Não podemos partir dessa premissa de achar, o cara é um idiota. Cara... Não, ele herdou tudo que herdou, ele é o que é, porque ele é inteligente. Ele chegou onde ele chegou por ser inteligente. E ele também é dinheirista. Ele também é capitalista. Para ele. E não para o povo. Estamos falando de um ditador. Como todos os ditadores são. Assim como é em Cuba, assim como é na Venezuela, que é ao lado, assim como todos os ditadores amealham riquezas para si e não para o seu povo. E aí, pensando em ampliar, vamos dizer assim, abrir algumas fronteiras do seu país para o comércio exterior, para aparelhar melhor, vamos dizer assim, comercialmente, a Coreia do Norte, para quem ele vai abrir as primeiras fronteiras? A Coreia do Sul? O Japão? Para a Rússia? Não, ele vai abrir primeiramente para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos, que é o país que tem um arsenal que tem, que manda em termos de dólares, acenar com a bandeira de que pode vir comercialmente, futuramente, fazer negócios com a Coreia do Norte, qual é o outro país que imediatamente vai fazer? A própria China tem interesse comercial. O próprio Japão tem interesse comercial. O mundo ficou mais seguro a partir de hoje? Ou menos inseguro? Eu acho que comercialmente ficou mais seguro a partir de hoje. Agora, o mundo nunca vai ser seguro enquanto houver bombas atômicas prontas para ser disparadas, ao meu ver. Eu acho que o Trump foi diplomaticamente impor uma condição, que é a condição que ele pensa e a condição que ele acha a respeito da questão do armamento. As questões comerciais, obviamente, vão ter algum resultado, até talvez na questão da mão de obra,
né? Porque tu tem Índia, tu tem China, que acaba passando do controle daquele primeiro que tinha com relação à mão de obra, porque o país acaba crescendo, tu coloca a tua mão de obra lá, tu vai produzir produto genuinamente americano, digamos, tu vai pegar as grandes marcas e vai começar a produzir nesses lugares, tu começa a dar riqueza para esses lugares começam a criar o próprio negócio e acabam economicamente superando a questão anterior. E com isso tu tem que partir para outro lugar para conseguir a mesma condição de mão de obra com um tempo para que aquele outro lugar economicamente possa andar com os próprios pés. Acho que ele foi talvez abrir um pouco de espaço para isso aí, mas principalmente eu acho que ele foi mostrar que ele pode. De uma forma diplomática ele foi mostrar, eu impus minha condição, tá aqui, ele aceitou e ponto final. O Kim queria isso? Ele provocou isso? Ele queria esse acordo? Ele precisava desse acordo para continuar vivo? O povo dele continuar vivo? Olha, é uma reflexão interessante, né? Porque é inescapável a ideia de que se houvesse um confronto bélico, como se anunciou, se ameaçou em redes sociais entre os Estados Unidos. O Trump indo pro Twitter, enfim, fazendo toda... Eu não consigo achar uma palavra mais adequada do que uma papagaiada daquelas ali, né? Enfim. Indiscutivelmente seria danoso e, aliás, com consequências que a gente não tem sequer como mensurar. Então, poderia acontecer, inclusive, de afetar outros países e, inclusive, de levar a danos muito grandes no âmbito da Coreia do Norte. E o fato também que me chamou a atenção é que esse encontro deles aí na Singapura, aperto de mãos, vamos deixar o passado para trás, e estabeleceram um protocolo, enfim, que assinaram sobre basicamente 4 eixos que dizem muito pouco. Eles externam muito pouco do que efetivamente foi conversado lá. É claro que representa uma vitória, na minha opinião, importante, e eu vou na linha do Dr. Márcio ali, onde fica claro sim, que o Trump impôs a vontade dele no momento em que ele condicionou ao abandono do programa nuclear por parte o desmonte do programa nuclear da Coreia do Norte por parte do Kim. E isso já em si já é uma vitória antecipada, né, sobre qualquer outra discussão que eles tinham estabelecido. Mas se tu analisar ali os termos, eu não sei se cabe aqui a gente ficar reavivando isso, mas recolher os restos mortais de heróis de guerra, enfim, que estavam lá. É uma coisa realmente é muito simbólico, entende, né? que o Trump entrou no aviãozinho dele e foi lá. Para isso, enfim, né? Para isso aí. Então a gente não consegue exatamente entender. Eu acho que tem mais coisas que não estão. Que não foram para o papel ou que a gente ainda não enxerga, né? Que não estão explicitadas, assim, sabe? Exatamente. E que eu acho que tem mais coisas por trás disso, por baixo disso, que a gente ainda não ficou sabendo, mas que ali na frente vão se tornar mais evidentes. Hoje é Dia dos Namorados, depois de amanhã inicia a Copa do Mundo, o Kim e o Trump é o casal do dia. Mas a gente quer saber realmente o que vocês estão olhando para esses cenários da corrida eleitoral, que estão se desenhando aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, pesquisa que saiu hoje do Instituto Paraná de Pesquisas. A gente vai fazer um breve intervalo, porque hoje tem Canise Wider, vale a pena, a gente volta já já.